Decreto número 3048, de 6 de maio de 1999. Aprova o Regulamento da Previdência Social, e da outras providências. Capítulo V. Da habilitação e da reabilitação profissional. Art. 136. A assistência, educativa e de, adaptação profissional, instituída sob a denominação genérica de habilitação e reabilitação profissional, visa proporcionar aos beneficiários, incapacitados parcial ou totalmente para o trabalho, em caráter obrigatório, independentemente de carência, e às pessoas portadoras de deficiência, os meios indicados para proporcionar o reingresso no mercado de trabalho e no contexto em que vivem. Primeiro, cabe ao Instituto Nacional do Seguro Social promover a prestação de que trata este artigo aos segurados, inclusive aposentados, e, de acordo com as possibilidades administrativas, técnicas, financeiras e as condições locais do órgão, aos seus dependentes, preferencialmente mediante a contratação de serviços especializados. Segundo, as pessoas portadoras de deficiência serão atendidas mediante celebração de convênio de cooperação técnico-financeira. Art. 137. O processo de habilitação e de reabilitação profissional do beneficiário será desenvolvido por meio das funções básicas de avaliação do potencial laborativo, redação dada pelo Decreto nº 3.668, de 2000. Segunda, orientação e acompanhamento da programação profissional. Terceira, articulação com a comunidade, inclusive mediante a celebração de convênio para reabilitação física restrita a segurados que cumpriram os pressupostos de elegibilidade ao programa de reabilitação profissional, com vistas ao reingresso no mercado de trabalho, e redação dada pelo Decreto nº 4.729, de 2003. Quarta, acompanhamento e pesquisa da fixação no mercado de trabalho. Primeiro, a execução das funções de que trata o caput será realizada, preferencialmente, por meio do trabalho de equipe multiprofissional especializada, sempre que possível, na localidade do domicílio do beneficiário, ressalvadas as situações excepcionais em que ele tenha direito à reabilitação profissional fora dela. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Primeiro, a avaliação da elegibilidade do segurado para encaminhamento à reabilitação profissional, a reavaliação da incapacidade de segurados em programa de reabilitação profissional e a prescrição de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção e acessórios serão realizadas pela Perícia Médica Federal. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segundo, quando indispensáveis ao desenvolvimento do processo de reabilitação profissional, o Instituto Nacional do Seguro Social fornecerá aos segurados, inclusive aposentados, em caráter obrigatório, prótese e órtese, seu reparo ou substituição, instrumentos de auxílio para locomoção, bem como equipamentos necessários à habilitação e à reabilitação profissional, transporte urbano e alimentação e, na medida das possibilidades do Instituto, aos seus dependentes. Terceiro, no caso das pessoas portadoras de deficiência, a concessão dos recursos materiais referidos no parágrafo anterior ficará condicionada à celebração de convênio de cooperação técnico-financeira. Quarto, o Instituto Nacional do Seguro Social não reembolsará as despesas realizadas com a aquisição de órtese ou prótese e outros recursos materiais não prescritos ou não autorizados por suas unidades de reabilitação profissional. Art. 138. Cabe à unidade de reabilitação profissional encaminhar para avaliação médico-pericial a ocorrência de que trata o segundo do artigo 337. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Art. 139. A programação profissional será desenvolvida mediante cursos ou treinamentos, na comunidade, por meio de contratos, acordos e convênios com instituições e empresas públicas ou privadas, na forma do artigo 317. Primeiro, o treinamento do reabilitando, quando realizado em empresa, não estabelece qualquer vínculo empregatício ou funcional entre o reabilitando e a empresa, bem como entre estes e o Instituto Nacional do Seguro Social. Segundo, compete ao reabilitando,
além de acatar e cumprir as normas estabelecidas nos contratos, acordos ou convênios, pautar-se no regulamento daquelas organizações. Art. 140. Concluído o processo de reabilitação profissional, o Instituto Nacional do Seguro Social emitirá certificado individual indicando a função para a qual o reabilitando foi capacitado profissionalmente, sem prejuízo do exercício de outra para a qual se julgue capacitado. Primeiro, não constitui obrigação da Previdência Social a manutenção do segurado no mesmo emprego ou a sua colocação em outro para o qual foi reabilitado, cessando o processo de reabilitação profissional com a emissão do certificado a que se refere o caput. Segundo, cabe à Previdência Social a articulação com a comunidade, com vistas ao levantamento da oferta do mercado de trabalho, ao direcionamento da programação profissional e à possibilidade de reingresso do reabilitando no mercado formal. Terceiro, o acompanhamento e a pesquisa de que trata o inciso 4º do artigo 137 é obrigatório e tem como finalidade a comprovação da efetividade do processo de reabilitação profissional. Art. 141. A empresa com 100 ou mais empregados está obrigada a preencher de 2% a 5% de seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas, na seguinte proporção: e, até 200 empregados, 2%. Segunda, de 201 a 500 empregados, 3%. Terceira, de 501 a 1.000 empregados, 4% ou. Quarta, mais de 1.000 empregados, 5%. Primeiro, a dispensa de pessoa com deficiência ou de beneficiário reabilitado pela Previdência Social ao final de contrato por prazo determinado de mais de 90 dias e a dispensa imotivada em contrato por prazo indeterminado somente poderão ocorrer após a contratação de outro trabalhador com deficiência ou beneficiário reabilitado pela Previdência Social. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segundo, revogado pelo Decreto nº 3.298, de 1999. Terceiro, a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia compete estabelecer a sistemática de fiscalização e gerar dados e estatísticas sobre o total de empregados e as vagas preenchidas por pessoas com deficiência e por beneficiários reabilitados pela Previdência Social, além de fornecê-los, quando solicitados, aos sindicatos, às entidades representativas dos empregados ou aos cidadãos interessados. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Quarto, para a reserva de cargos será considerada somente a contratação direta de pessoa com deficiência, excluído o aprendiz com deficiência de que trata a Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Capítulo 6. Da justificação administrativa. Art. 142. A justificação administrativa constitui recurso utilizado para suprir a falta ou insuficiência de documento ou produzir prova de fato ou circunstância de interesse dos beneficiários, perante a Previdência Social. Primeiro, não será admitida a justificação administrativa quando o fato a comprovar exigir registro público de casamento, de idade ou de óbito, ou de qualquer ato jurídico para o qual a lei prescreva forma especial. Segundo, a justificação administrativa é parte do processo de atualização de dados do CNIS ou de reconhecimento de direitos, vedada a sua tramitação na condição de processo autônomo. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Terceiro, quando a concessão do benefício depender de documento ou de prova de ato ao qual o segurado não tem acesso, exceto quanto a registro público ou início de prova material, a justificação administrativa será oportunizada, observado o disposto no artigo 151. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Quarto, a prova material somente terá validade para a pessoa referida no documento, vedada a sua utilização por outras pessoas. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Art. 143. A justificação administrativa ou judicial,
para fins de comprovação de tempo de contribuição, dependência econômica, identidade e relação de parentesco, somente produzirá efeito quando for baseada em início de prova material contemporânea dos fatos e não serão admitidas as provas exclusivamente testemunhais. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Primeiro será dispensado o início de prova material quando houver ocorrência de motivo de força maior ou de caso fortuito. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segundo, caracteriza motivo de força maior ou caso fortuito a verificação de ocorrência notória, tais como incêndio, inundação ou desmoronamento, que tenha atingido a empresa na qual o segurado alegue ter trabalhado, devendo ser comprovada mediante registro da ocorrência policial feito em época própria ou apresentação de documentos contemporâneos dos fatos, e verificada a correlação entre a atividade da empresa e a profissão do segurado. Terceiro, se a empresa não estiver mais em atividade, deverá o interessado juntar prova oficial de sua existência no período que pretende comprovar. Quarto, no caso dos segurados empregado doméstico e contribuinte individual, após a homologação do processo, este deverá ser encaminhado ao setor competente de arrecadação para levantamento e cobrança do crédito. Redação dada pelo Decreto nº 3.265, de 1999. Art. 144. A homologação da justificação judicial processada com base em prova exclusivamente testemunhal dispensa a justificação administrativa, desde que complementada com início de prova material contemporânea dos fatos. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Parágrafo único. A inclusão, a exclusão, a ratificação e a retificação de vínculos, remunerações e contribuições, ainda que reconhecidos em ação trabalhista transitada em julgado, dependerão da existência de início de prova material contemporânea dos fatos. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Art. 145. Para o processamento de justificação administrativa, o interessado deverá apresentar requerimento no qual exponha, clara e minuciosamente, os pontos que pretende justificar, além de indicar testemunhas idoneias, em número não inferior a 2 nem superior a 6, cujos depoimentos possam levar à convicção da veracidade do que se pretende comprovar. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Parágrafo único. As testemunhas, no dia e no horário marcados, serão inquiridas a respeito dos pontos que forem objeto da justificação de que trata o caput. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Art. 146. Não podem ser testemunhas. E, revogado pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segunda, revogado pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Terceira, os menores de 16 anos e quarta, o cônjuge, o companheiro ou a companheira, os ascendentes, os descendentes e os colaterais, até o terceiro grau, por consanguinidade ou afinidade. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Parágrafo único. A pessoa com deficiência poderá testemunhar em igualdade de condições com as demais pessoas e lhe serão assegurados todos os recursos de tecnologia assistiva. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Art. 147. Não caberá recurso da decisão da autoridade competente do Instituto Nacional do Seguro Social que considerar eficaz ou ineficaz a justificação administrativa. Art. 148. A justificação administrativa será avaliada globalmente quanto à forma e ao mérito, valendo perante o Instituto Nacional do Seguro Social para os fins especificamente visados, caso considerada eficaz. Art. 149. A justificação administrativa será processada sem ônus para o interessado e nos termos das instruções do Instituto Nacional do Seguro Social. Art. 150. Aos autores de declarações falsas,
prestadas em justificações processadas perante a Previdência Social, serão aplicadas as penas previstas no artigo 299 do Código Penal. Art. 151. Somente será admitido o processamento de justificação administrativa quando necessário para corroborar o início de prova material apto a demonstrar a plausibilidade do que se pretende comprovar. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Capítulo 7º. Das disposições diversas relativas às prestações do Regime Geral de Previdência Social. Art. 152. Nenhum benefício ou serviço da Previdência Social poderá ser criado, majorado ou estendido, sem a correspondente fonte de custeio total. Art. 153. O benefício concedido a segurado ou dependente não pode ser objeto de penhora, arresto ou sequestro, sendo nula de pleno direito a sua venda ou cessão, ou a constituição de qualquer ônus sobre ele, bem como a outorga de poderes irrevogáveis ou em causa própria para seu recebimento, ressalvado o disposto no artigo 154. Artigo 153-A. A concessão de aposentadoria requerida a partir de 14 de novembro de 2019 com utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, após a consolidação da aposentadoria, nos termos do disposto no artigo 181-B, o INSS notificará a empresa responsável sobre a aposentadoria do segurado e constarão da notificação as datas de concessão e de início do benefício. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Art. 154. O Instituto Nacional do Seguro Social pode descontar da renda mensal do benefício e contribuições devidas pelo segurado à Previdência Social. Segunda, pagamento administrativo ou judicial de benefício previdenciário ou assistencial indevido, ou além do devido, inclusive na hipótese de cessação do benefício pela revogação de decisão judicial, em valor que não exceda 30% da importância da renda mensal do benefício, nos termos do disposto neste regulamento, redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Terceira, imposto de renda na fonte. Quarta, alimentos decorrentes de sentença judicial, e v. mensalidades de associações e de demais entidades de aposentados ou pensionistas legalmente reconhecidas, constituídas e em funcionamento, desde que autorizadas por seus filiados, observado o disposto nos 1º a 1 e, redação dada pelo Decreto nº 10.537, de 2020. Sexta, pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil ou por entidades fechadas ou abertas de previdência complementar, públicas e privadas, quando expressamente autorizado pelo beneficiário, até o limite de 35% do valor do benefício, dos quais 5% serão destinados exclusivamente para redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. A. Amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito, ou, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. B. Utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Primeiro, o INSS estabelecerá requisitos adicionais para a efetivação dos descontos de que trata este artigo, observados critérios de conveniência administrativa, segurança das operações, interesse dos beneficiários e interesse público. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Primeiro, os benefícios previdenciários, uma vez concedidos, permanecerão bloqueados para os descontos previstos no inciso V do caput e somente serão desbloqueados por meio de autorização prévia, pessoal e específica por parte do beneficiário, conforme critérios e requisitos a serem definidos em ato do INSS.
incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. 1b. Autorização do segurado prevista no primeiro A deverá, sob pena de os descontos serem excluídos automaticamente, ser revalidada a cada 3 anos, a partir de 31 de dezembro de 2021, segundo critérios e requisitos a serem definidos em ato do INSS. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. 1. Se a autorização do segurado de que trata o inciso V do caput poderá ser revogada, a qualquer tempo, pelo próprio beneficiário. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. 1d. Considera-se associação ou entidade de aposentados ou pensionistas aquela formada por redação dada pelo Decreto nº 10.537, de 2020. E aposentados ou pensionistas, com objetivos inerentes a essas categorias, ou redação dada pelo Decreto nº 10.537, de 2020. Segunda, pessoas de categoria profissional específica, cujo estatuto as preveja como associados ativos e inativos, e que tenha dentre os seus objetivos a representação de aposentados ou pensionistas. Redação dada pelo Decreto nº 10.537, de 2020. 1. Considera-se mensalidade de associações e de demais entidades de aposentados ou pensionistas a contribuição associativa, devida exclusivamente em razão da condição de associado, em decorrência de previsão estatutária ou definição pelas Assembleias Gerais, a qual não admite descontos de taxas extras, contribuições especiais, retribuição por serviços ou pacotes de serviços específicos, prêmios de seguros, empréstimos nem qualquer outro tipo de desconto, sujeita ao limite máximo de desconto estabelecido em ato do presidente do INSS. Redação dada pelo Decreto nº 10.537, de 2020. Primeiro F. O INSS avaliará periodicamente a quantidade de reclamações de beneficiários, ações judiciais, processos de órgãos de controle e impacto em sua rede de atendimento, dentre outros elementos relacionados ao acordo de cooperação técnica celebrado, para fins do disposto no inciso V do caput, e poderá rescindir o referido acordo unilateralmente, a depender da quantidade de irregularidades identificadas. Redação dada pelo Decreto nº 10.537, de 2020. 1g. Para fins de repasse do desconto efetuado pelo INSS, as entidades referidas no inciso V do caput deverão estar em situação regular perante as Fazendas Nacional, Estadual, Distrital e Municipal, a Previdência Social, FGTS, o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, CEAFI, o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, SICAV e o Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal, CADIM. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. 1h. Na hipótese de entidade confederativa que representa instituições a ela vinculadas, as exigências de que tratam os 1d e 1g deverão ser atendidas pela instituição que celebrar o acordo de cooperação técnica. Incluído pelo Decreto nº 10.537, de 2020. 1. E o INSS deverá ser ressarcido das despesas realizadas em função da implementação e do controle do acordo de cooperação técnica de que trata o primeiro F pela instituição que o celebrar. Incluído pelo Decreto nº 10.537, de 2020. Segundo, a restituição de importância recebida indevidamente por beneficiário da Previdência Social, nos casos comprovados de dolo, fraude ou má-fé, deverá ser atualizada nos moldes do artigo 175, e feita de uma só vez ou mediante acordo de parcelamento na forma do artigo 244, independentemente de outras penalidades legais. Redação dada pelo Decreto nº 5.699, de 2006. Terceiro caso, o débito seja originário de erro da Previdência Social, o segurado, usufruindo de benefício regularmente concedido, poderá devolver o valor de forma parcelada, atualizado nos moldes do artigo 175, devendo cada parcela corresponder, no máximo, a 30% do valor do benefício em manutenção, e ser descontado em número de meses necessários à liquidação do débito.
Quarto, se o débito for originário de erro da Previdência Social e o segurado não usufruir de benefício, o valor deverá ser devolvido, com a correção de que trata o parágrafo anterior, da seguinte forma: e, no caso de empregado, com a observância do disposto no artigo 365, e segunda, no caso dos demais beneficiários, será observado: a. Se superior a 5 vezes o valor do benefício suspenso ou cessado, no prazo de 60 dias, contados da notificação para fazê-lo, sob pena de inscrição em dívida ativa, e b. Se inferior a 5 vezes o valor do benefício suspenso ou cessado, no prazo de 30 dias, contados da notificação para fazê-lo, sob pena de inscrição em dívida ativa. Quinto, no caso de revisão de benefícios em que resultar valor superior ao que vinha sendo pago, em razão de erro da Previdência Social, o valor resultante da diferença verificada entre o pago e o devido será objeto de atualização nos mesmos moldes do artigo 175. Sexto, o INSS disciplinará o desconto e a retenção de valores de benefícios com fundamento no disposto no inciso 6º do caput, observadas as seguintes condições. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. E a habilitação das instituições consignatárias deverá ser definida de maneira objetiva e transparente, incluído pelo Decreto nº 4.862, de 2003. Segunda, o desconto somente poderá incidir sobre os benefícios de aposentadoria, qualquer que seja a sua espécie, ou de pensão por morte, recebidos pelos seus respectivos titulares, incluído pelo Decreto nº 4.862, de 2003. Terceira, a prestação de informações aos titulares de benefícios em manutenção e às instituições consignatárias necessária à realização do desconto deve constar de rotinas próprias, incluído pelo Decreto nº 4.862, de 2003. Quarta, os prazos para o início dos descontos autorizados e para o repasse das prestações às instituições consignatárias devem ser definidos de forma justa e eficiente, incluído pelo Decreto nº 4.862, de 2003. V. Revogado pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Sexta, o próprio titular do benefício deverá firmar autorização expressa para o desconto, incluído pelo Decreto nº 4.862, de 2003. Sétima, o valor do desconto não poderá exceder 35% do valor disponível do benefício, assim entendido o valor do benefício após a dedução das consignações de que tratam os incisos I ao V do caput, correspondente à última competência paga, excluídas aquelas que contenham o 13º salário ou sua parcela, estabelecido no momento da contratação, redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Oitava, o empréstimo poderá ser concedido por qualquer instituição consignatária, independentemente de ser ou não responsável pelo pagamento de benefício, redação dada pelo Decreto nº 5.180, de 2004. Nona, os beneficiários somente poderão realizar as operações previstas no inciso 6º do caput se receberem o benefício no Brasil, redação dada pelo Decreto nº 5.180, de 2004. X. A retenção recairá somente sobre as parcelas mensais fixas integrais, vedada a administração de eventual saldo devedor, incluído pelo Decreto nº 4.862, de 2003. X. O titular de benefício poderá autorizar mais de um desconto em favor da mesma instituição consignatária, respeitados o limite consignável e a prevalência de retenção em favor dos contratos mais antigos, incluído pelo Decreto nº 4.862, de 2003. 12. A eventual modificação no valor do benefício ou das consignações de que tratam os incisos I a V do caput que resulte margem consignável inferior ao valor da parcela pactuada, poderá ensejar a reprogramação da retenção, alterando-se o valor e o prazo do desconto, desde que solicitado pela instituição consignatária e sem acréscimo de custos operacionais, e, incluído pelo Decreto nº 4.862, de 2003. 13. Outras que se fizerem necessárias.
incluído pelo Decreto nº 4.862, de 2003. Sétimo, na hipótese de coexistência de descontos relacionados nos incisos 2ª e 6ª do caput, prevalecerá o desconto do inciso 2º. Incluído pelo Decreto nº 4.862, de 2003. Sétimo, aos benefícios previdenciários, uma vez concedidos, permanecerão bloqueados para os descontos previstos no inciso 6º do caput e somente serão desbloqueados por meio de autorização prévia, pessoal e específica por parte do beneficiário, conforme critérios e requisitos a serem definidos em ato do INSS. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. 7b. A autorização do segurado de que trata o sétimo poderá ser revogada, a qualquer tempo, pelo próprio beneficiário. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. 8º. É facultado ao titular do benefício solicitar a substituição da instituição financeira pagadora do benefício por outra, para pagamento de benefício mediante crédito em conta corrente, exceto se já tiver realizado operação com a instituição pagadora na forma do 9º e enquanto houver saldo devedor em amortização. Redação dada pelo Decreto nº 5.699, de 2006. 9º, titular de benefício de aposentadoria, independentemente de sua espécie, ou de pensão por morte concedida pelo RGPS poderá autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual receba o seu benefício retenha valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, para fins de amortização, observadas as normas editadas pelo INSS. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. 10. O INSS não responde, em nenhuma hipótese, pelos débitos contratados pelos segurados, restringindo-se sua responsabilidade, incluído pelo Decreto nº 5.699, de 2006, e a retenção dos valores autorizados pelo beneficiário e seu repasse à instituição consignatária, em relação às operações contratadas na forma do inciso 6º do caput, e, incluído pelo Decreto nº 5.699, de 2006. Segunda, a manutenção dos pagamentos na mesma instituição financeira enquanto houver saldo devedor, desde que seja por ela comunicado, na forma estabelecida pelo INSS, e enquanto não houver retenção superior ao limite de 30% do valor do benefício, em relação às operações contratadas na forma do 9º. Incluído pelo Decreto nº 5.699, de 2006. 11. Serão inscritos em dívida ativa pela Procuradoria-Geral Federal os créditos constituídos pelo INSS em decorrência de benefício previdenciário ou assistencial pago indevidamente ou além do devido, inclusive na hipótese de cessação do benefício pela revogação de decisão judicial, nos termos do disposto na Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, para execução judicial. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. 12. Será objeto de inscrição em dívida ativa, para fins do disposto no 11, em conjunto ou separadamente, o terceiro beneficiado que sabia ou deveria saber da origem do benefício pago indevidamente em razão de fraude, dolo ou coação, desde que devidamente identificado em procedimento administrativo de responsabilização. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. 13. O procedimento administrativo de responsabilização de que trata o 12 ocorrerá na forma prevista no artigo 179 deste regulamento e no artigo 27 do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Artigo 154-A. O INSS poderá arredondar, para a unidade de real imediatamente superior, os valores em centavos dos benefícios de prestação continuada pagos mensalmente a seus beneficiários. Incluído pelo Decreto nº 4.032, de 2001.
Parágrafo único. Os valores recebidos a maior pelo beneficiário serão descontados no pagamento do abono anual ou do último valor do pagamento do benefício, na hipótese de sua cessação. Incluído pelo Decreto nº 4032, de 2001. Gostou? Deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Bons estudos!